Boa tarde novamente. Estamos pontualmente 1 hora atrasados. Nós vamos passar ao nosso último painel, que será presidido pela professora Cibele Rizek, da Universidade de São Paulo, e tem como tema classes sociais, crise do neoliberalismo e crise da democracia, e contará com as participações do professor André Singer e Rui Braga, ambos da Universidade de São Paulo. O Rui, que deve entrar online a qualquer momento, ele estava acompanhando todo o painel. Nós tivemos uma pequena queda de conexão aqui, mas ele já vai voltar. E, infelizmente, por um problema pessoal de última hora, a professora Lena Lavinhas, da UFRJ, nos escreveu antes de ontem dizendo que não poderá estar conosco. Então, convido a professora Cibele e o professor André para comporem a mesa. E antes de, torcendo aqui para o Rui retornar, eu vou ali ao outro computador para tentar ajudar. Depois desse painel, e cada um terá 20 minutos para fala, depois para mais uns 20, 30 minutos para as reações, então ele deve durar uma hora e 10. Nós teremos a nossa mesa final, em que os convidados, a começar pelo Stafa, terão aí alguns minutos para reagir ao que ouviram ao longo do dia, mas vamos tentar ser pontuais, encerrar às 18h30, para ter tempo, como os jovens costumam dizer, para o after, né, do nosso congresso, onde a conversa pode continuar também. Então já passo a palavra para a professora Cibele. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, para ouvir essas exposições extremamente interessantes. Eu cheguei um pouco antes, então consegui ouvir as exposições extremamente interessantes do painel precedente. E gostaria de passar muito rapidamente a palavra para o professor André Singer, né, que certamente vai nos brindar com as suas análises sempre muito instigantes. André, por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito o convite do professor Murilo, da professora Maria Paula, elogiar a iniciativa, dizer que eu estive hoje pela manhã na conferência do professor Staffan Linter, foi extremamente interessante, vi agora o último painel também foi muito rico, e penso que nós temos uma agenda de pesquisa pela frente do maior interesse, talvez não pelos melhores motivos, mas de todo modo fascinante. Eu queria me manter rigorosamente dentro do horário, porque sei que nós já estamos bastante adiantados, então eu vou falar nos 20 minutos que me cabem. Eu quero falar sobre 5 temas, e, portanto, vou dedicar de maneira telegráfica 4 minutos a cada tema, sendo que são temas que cada um deles poderiam representar um curso em si. Então, vou anunciar aqui os 5 temas, que são os seguintes. O primeiro é: em que medida a democracia está realmente ameaçada? O segundo tema é: em que medida as opções autocráticas têm tido apoio popular? O terceiro é: em que camadas sociais a opção autocrática tem tido maior influência? O quarto tema é: qual a ligação entre as atuais opções autocráticas e o fascismo histórico? E, por fim, o avanço do autoritarismo significa o fim do neoliberalismo? Como vocês veem, são temas simples, vamos dizer, bastante restritos, e que podem ser abordados em 4 minutos cada um. Muito bem, então, primeira questão, né?
em que medida a democracia está realmente ameaçada. Eu vejo no debate que transcorre pelo menos desde 2016, quando o ex e agora futuro presidente Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, eu vejo duas posições que se mantêm estáveis. Uma delas tende a dizer o seguinte, que evidentemente a ascensão de uma extrema-direita, que eu costumo chamar de uma nova extrema-direita, porque o tipo de extrema-direita que Trump representa não é a mesma extrema-direita que se conhecia, por exemplo, na França, na Áustria, ou mesmo na Itália, que são países onde há uma extrema-direita antiga e com uma certa representatividade que vem crescendo. Eu acho que há alguns componentes no fenômeno Trump que o caracterizam como uma nova extrema-direita. Não vou entrar nesse ponto, neste momento. Seja como for, desde 2016, acho que há uma consciência, um consenso de que a democracia está com problemas, há problemas para a democracia. No entanto, uma dessas posições diz o seguinte: esses problemas são temporários, porque as instituições democráticas têm condição de resistir por si mesmas aos problemas que estes movimentos colocam para ela. E ao longo desses quase 10 anos, 8 anos na verdade, há algumas evidências em favor dessa tese. Por exemplo, foi muito saudada por essa tese a vitória de Joe Biden na eleição de 2020. E da mesma maneira, e isso nós acompanhamos de perto, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022 no Brasil. Como se isso tivesse representado o fim de um intervalo que, fazendo justiça aos colegas que defendem essa posição, foi um intervalo difícil, intervalo, porém, fechado. A outra posição, que é a posição a qual eu me filio, tende a dizer que esses problemas pelos quais a democracia está passando, vieram para ficar. Quando eu digo isso, é uma forma brasileira de dizer, informal, de dizer que isso vai durar muito tempo. Quanto tempo vai demorar, ninguém sabe, evidentemente, e eu muito menos. Porém, a posição contrária a essa de que são dificuldades passageiras, às quais as instituições podem enfrentar com sucesso de per si, vai na seguinte direção. Nós precisamos entender as causas das dificuldades da democracia. E uma hipótese dessas causas tem a ver com a crise do capitalismo que começa em 2008. Quando eu digo isso, é preciso tomar um cuidado enorme, porque essa enunciação pode parecer absurda, num certo sentido, porque faltam a ela N mediações. Nós sabemos que entre a crise do capitalismo de 2008 e uma eventual crise estrutural da democracia, há muitas mediações. De cara, todas as mediações que existem entre o mundo da economia e o mundo da política, que não são automaticamente determinados nenhum pelo outro, nem o outro pelo um. E, desde logo, entre essas múltiplas mediações, que eu não tenho tempo de formular aqui, há uma que é a da própria sociedade. Por isso que o meu segundo ponto vai ser em que camadas sociais essas opções autocráticas têm tido mais apelo. Mas antes de passar a esse ponto, eu quero dizer que a vitória recente do
presidente Trump, ex-presidente Trump e futuro presidente Trump, é uma demonstração forte da segunda tese. Ela não é definitiva, e eu quero dizer com bastante convicção que eu acho que a existência de pelo menos duas teses é muito produtiva, porque nós estamos aqui num debate que busca encontrar explicações, uma compreensão de um processo social, e aqui eu creio que todos nós estamos de acordo, me parece, da maior gravidade. Seja os que partiram da primeira opção, seja os que partiram da segunda, há uma preocupação generalizada, a meu ver, muito justificada pelo que está acontecendo. Então, a nossa responsabilidade cresceu muito, e ela só pode ser cumprida se houver o cotejo entre várias hipóteses, eu aqui citei as que me parecem mais abrangentes, sobre o que está ocorrendo e os elementos empíricos que podem comprovar ou não algumas delas. Bem, quando eu digo que a vitória de Trump representa uma evidência empírica importante, ela quer dizer o seguinte, e eu vou enunciar isso e concluir depois com isso também, a minha breve fala, é porque, como houve um governo democrata, ou seja, um governo oposto à experiência Trump, houve 4 anos de possibilidade de encerrar em definitivo essa experiência. Ou seja, na verdade, eu não disse, mas eu gostaria muito de acreditar na primeira hipótese. Quer dizer, o meu desejo é esse, mas eu não posso confundir a realidade com o meu desejo. Gostaria muito, mas não posso. Então, eu vejo que nós precisamos levar a sério a hipótese de que alguma coisa está fazendo com que essas tendências, no sentido da autocratização, se mantenham. Ponto 2. Quais são as camadas que têm tido maior vulnerabilidade a essas tendências autocráticas? Aqui eu quero fazer uma brevíssima observação de natureza conceitual. Eu tenho uma certa dificuldade com essa definição de autocracia, embora eu a utilize e até tenha utilizado num artigo acadêmico sobre a experiência Bolsonaro. A minha dificuldade é a seguinte: eu acho que autocracia, rigorosamente, é um conceito de transição. Por quê? Porque eu entendo que a autocracia, a própria palavra, está referida ao poder de uma pessoa. É o reforço do poder de um. Por que eu usei isso em relação ao Bolsonaro? Porque eu queria argumentar, e essa talvez seja a razão de se usar hoje, por exemplo, na exposição do professor Lippert, o conceito de autocratização. Eu queria dizer o seguinte: até o ponto em que nós estamos da experiência Bolsonaro, não está claro se está sendo proposta, melhor dizendo, uma mudança de regime, e no caso de estar sendo proposta uma mudança de regime, para qual regime? A única coisa que nós conseguimos identificar são movimentos, identificados do ponto de vista empírico, são movimentos no sentido, decisões, ações de governo, no sentido de reforço do poder do presidente. E eu acho que isso aconteceu também nos Estados Unidos, embora eu tenha menos condição de falar. Por que eu digo que esse conceito deveria ser pensado como um conceito de transição? Porque se a nossa hipótese de que isso aqui veio para ficar, isto vai na direção de novos tipos de regime, e não simplesmente de reforço daquele que está momentaneamente no centro do regime. E nós precisamos entender para qual tipo de regime isso está nos levando. Nesse sentido, eu acho útil, embora completamente casual, a ideia de democracia iliberal, que, se eu não me engano, foi dita pelo Orbán, né? Porque democracia iliberal quer dizer um outro tipo de regime. Está apontando na direção de um outro tipo de regime. Eu acho que essa é uma questão importante para nós. Isto posto, o que eu poderia dizer em relação às classes sociais, não é? Que é um dos temas da nossa mesa, ela parece estar dividindo a própria classe dominante.
Então, no caso dos Estados Unidos, é visível o apoio ao Trump daqueles setores da burguesia que estão mais ligados ao que nós poderíamos chamar de energia suja, né? Aos fósseis, por exemplo, e que, portanto, resiste a uma política de transição energética ou, na hipótese mais otimista, ao Green New Deal. No caso brasileiro, a tendência observável é a do apoio do agronegócio à proposta autocrática de Bolsonaro e também de significativos setores de serviços. Juntamente com isso, eu acho que apareceu um apoio importante, no caso brasileiro, que eu conheço melhor, de fatias majoritárias da classe média tradicional que reagiram aqui pela manhã. Me chamou muito a atenção isso, porque o que o professor Lindbergh fala é a partir de uma observação, como foi recentemente mencionado, de um grande banco de dados, talvez nunca tenha existido. Então ele está falando desde um ponto de vista global, mas ele disse, uma das coisas que caracteriza a autocratização é quando se identifica um inimigo da nação, um inimigo do povo. E no caso do brasileiro, isso teve, de novo, tem que ser muito telegráfico, tudo isso seria motivo de grande debate, mas isso acabou fluindo para a noção de antipetismo. Quer dizer, o petismo como o inimigo da nação, o inimigo do povo. Essa noção ganhou uma parte importante da classe média tradicional. E eu chego a pensar que os resultados eleitorais deste ano de 2024 mostraram que essa noção veio para ficar também, porque ela teve repercussões que poderia não ter tido, se a hipótese do parênteses tivesse prevalecido. Depois, em terceiro lugar, o que nós poderíamos chamar de nova classe trabalhadora precarizada. Quer dizer, setores da classe trabalhadora que não têm emprego formal e que estão cada vez mais submetidos ao que a gente poderia chamar de economia de plataformas. Estes setores parecem também serem vulneráveis a uma simpatia por estas propostas de natureza autocratizante. Além disso, eu queria mencionar dois grupos sociais, que não são classes sociais nem frações de classe, mas são corporações que me parece vale a pena a gente prestar atenção. São as chamadas forças de segurança. Naturalmente, muito tendentes a apoiar propostas de endurecimento penal. O endurecimento penal, como se sabe, é um elemento presente nessas propostas de tipo autocrática. O outro grupo social, outra corporação, para dar um nome que não é próprio, mas digamos, aproximado, são as confissões evangélicas. Evidentemente não todas, mas algumas delas que têm acoplado uma agenda de tipo moral a essas plataformas, perdão, para não confundir com a questão anterior, a esses programas provisórios, porque eles nunca são muito claros, nem muito estáveis, dos autocratas em análise. Quarta questão qual a ligação entre as atuais opções autocráticas e o fascismo histórico? Aqui eu queria dizer o seguinte, por que introduzir o problema do fascismo histórico? Porque nós precisamos de instrumentos conceituais para compreender o que está ocorrendo. E como nós não somos cientistas exatos, o nosso laboratório é a história. Por mais que a gente queira e precise fazer qualificações, porque o passado não volta,
nós temos que voltar às experiências anteriores para tentar aferir o que eventualmente pode ser útil dos estudos da época para a situação atual. Em relação a esse debate, eu tenho uma posição talvez singular, porque eu fiquei entre os que acham que não se deve considerar como fascistas esses movimentos e os que acham que ele tem pelo menos elementos fascistas e tendem a chamá-lo de neofascismo. Eu fiquei entre os dois propondo o seguinte: o que nós temos até aqui, na verdade eu estou reproduzindo o que eu escrevi em 2022, ainda não pude atualizar essa análise, mas até então o que nós tínhamos no Brasil eu propunha que fosse chamado de autocratismo de viés fascista. Por que de viés fascista? Por um elemento que me parece próprio do fascismo histórico e que eu acho que começou a se reproduzir, que é a ativação do inconsciente das massas ou do eleitorado. Até Trump e depois Bolsonaro, eu acho que nós tínhamos nos Estados Unidos e no Brasil uma política dividida normalmente entre esquerda, centro e direita, com as normais diferenças e embates que precisam haver, porém esses embates ocorriam dentro de um quadro que, grosso modo, nós poderíamos chamar de racional. Ou seja, os discursos de esquerda, centro e direita, muito diferentes, tinham um certo apego à realidade, tinham uma certa conexão com a realidade, que eu acho que se desfez. Se desfez, por exemplo, no momento em que esses candidatos autocratas desconheceram a letalidade do coronavírus. A letalidade do coronavírus é uma evidência científica, tal como que a Terra não é plana. Desconhecer, contestar esses elementos é algo que descola o discurso da racionalidade. Transforma o discurso num discurso que não é mais passível de ser dialogado racionalmente, porque alguma outra coisa entrou em funcionamento. E essa outra coisa, no caso do fascismo histórico, foi diagnosticado pelos teóricos da Escola de Frankfurt por meio da psicanálise. Quer dizer, essas lideranças autocráticas estavam falando não diretamente, não com a razão dos seus seguidores, mas com o inconsciente dos seus seguidores. Significa que os seus seguidores não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Esse é o motivo pelo qual não adianta discutir racionalmente que as evidências empíricas mostram que o coronavírus é letal e que a Terra não é plana, porque essas pessoas continuarão se movendo por alguma coisa que não está na ordem daquilo que elas conhecem e, portanto, podem modificar. Eu acho que isso é importante porque tem a ver com a questão da permanência desses movimentos em que pesem fatos, acontecimentos que, do ponto de vista racional, indicariam o seu enfraquecimento. Exemplo, as diversas condenações que ocorreram do ex-presidente Trump durante o período em que ele não estava na presidência. Os analistas tendem a dizer, agora acabou. As atuais evidências muito recentes destes dias de que houve a preparação efetiva de um golpe de Estado no final do ano de 2022, tudo indica que com o pleno conhecimento do então presidente da República. Talvez isso não tenha o efeito que se espera que tenha, pelo mesmo motivo. Então, eu acho importante a gente retomar esse tema. E, por fim, com isso eu concluo, esperando ter cedido pouco o meu tempo, se o avanço do autocratismo significa o fim do neoliberalismo. Eu, hoje, tendo a dizer que não, embora eu reconheça o seguinte: é evidente que, por exemplo, Trump, ele tem um ponto
do seu programa permanece. Volto a dizer, esses autocratas, uma das dificuldades de análise é que eles são muito instáveis e não têm um programa claro. Então nós não sabemos muito bem para o que isso aponta. Porém, um elemento que permanece é a ideia de que a globalização é ruim para os Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos precisa voltar a ter políticas protecionistas, isto implicando, como de fato implicou, e no caso específico não foi revogado pelo governo Biden, numa crescente tensão em relação à China, que o nosso grupo de pesquisas acabou por aderir à hipótese de que se trata de uma nova bipolarização mundial na direção de uma segunda guerra fria. No entanto, e esse evidentemente que é um elemento antineoliberal, por que então eu acho que essa onda de autocratismo não está significando o fim do neoliberalismo, e que talvez eu tenha que ser quase que obscuro de tão telegráfico, mas trata-se do seguinte, porque eu penso que o que nós poderíamos considerar até este momento, com a precariedade dos elementos que temos, como o fracasso do governo Biden e do plano econômico do Biden, porque o plano econômico do Biden foi feito para encerrar definitivamente a possibilidade de acontecer o que aconteceu, ou seja, de que o Trump voltasse ao governo. Esse fracasso, na minha opinião, tem a ver com o neoliberalismo. É claro que isso que eu estou dizendo aqui é muito arriscado, porque se trata, na verdade, de uma hipótese, de um começo de uma pesquisa que terá que ser feita. Mas eu digo isso pelo seguinte, os elementos que chegam dos Estados Unidos dão a entender o seguinte, por melhores que tenham sido as intenções, eu acredito que foram, do governo Biden, ele não foi capaz de melhorar substantivamente a vida da classe trabalhadora. E eu falo da classe trabalhadora porque ela é evidentemente a grande maioria, se nós entendermos rigorosamente o termo, não é? A grande maioria da população vive do seu trabalho. Ela não foi capaz de alterar, no sentido positivo, de maneira substantiva, a condição de vida da classe trabalhadora, de tal forma a constituir uma tranquila maioria, que era o que se esperava, para a eleição de 2024, que acaba de acontecer. Eu acho que, não terei tempo de explicar, mas eu acho que, de alguma forma, esse fracasso tem a ver com a permanência de elementos do neoliberalismo no centro da economia, que é, na hipótese que o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado, a economia política, um dos elementos centrais, se não o elemento central, evidentemente com todas as mediações para explicar a crise da democracia que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Eu tinha razão, de fato, sempre muito instigante. E agora eu passo a palavra para o professor Rui, agradecendo, então, a presença virtual dele e as suas contribuições. Rui, por favor. E, antes de mais nada, eu queria naturalmente agradecer ao Murilo, professor Murilo Gaspar, professora Maria Paula da Laribucci, pela organização desse evento tão importante na conjuntura atual, cada vez mais urgente, né? Em nome do CNED, que é o centro que eu e o André, a Cideli, enfim, fazemos parte, eu queria agradecer muito ao trabalho de organização, tanto do Murilo quanto da professora Maria Paula. Bem, eu vou então avançar um pouco nessa seara que foi aberta pelo André. Eu vou tentar abordar, enfim, esses três temas, né? Ou seja, a questão das classes sociais, da crise do neoliberalismo, da crise da democracia, a partir de uma perspectiva integrada, histórica, e ao mesmo tempo fazendo referência à pesquisa de campo que eu tive a oportunidade de realizar no Centro Rural da Pensilvânia entre 2021 e 2023, em pequenas cidades rurais.
do centro da Pensilvânia, em especial no condado de Blair. Enfim, eu fiquei focado em algumas cidades, como, por exemplo, Tyrone, Phillipsburg, Cholo Mills, Hollidaysburg, e cidades típicas, né, de classe trabalhadora branca nos Estados Unidos, né? E então, para tentar aproveitar esse meu material etnográfico, quer dizer, que diz respeito basicamente, né, a essa tentativa de articular questões ligadas ao tema, né, de hoje, ou seja, classes sociais, crise do neoliberalismo, crise da democracia. Basta dizer, por exemplo, que na região o Trump ganhou em 2016 com 76% de aprovação dos votos, né? Ou seja, era bem ali a Trumpilândia, né? Eu vou tentar então introduzir o tema, né, e essa pesquisa a partir da discussão mais contemporânea, ou seja, da eleição desse ano do Trump, né? E para isso, talvez o mais simples seja recorrer a duas questões bem básicas, né? Em primeiro lugar, porque o Partido Democrata perdeu, e em segundo lugar, porque o Partido Republicano ganhou. Enfim, porque o Partido Democrata perdeu. Existem muitas análises que são feitas focando no fundamental as questões dos erros táticos ou mesmo da estratégia geral do Partido Democrata, em especial a escolha da Kamala Harris e, ao mesmo tempo, a escolha dessa plataforma mais ligada à questão, por exemplo, do feminismo, das minorias e assim sucessivamente, né? Eu confesso que, tendo digamos assim, morado nessa região rural durante 15 meses, essa não me parece uma explicação, pelo menos muito convincente, do ponto de vista da classe trabalhadora branca americana, que é a maior parte da classe trabalhadora e a maior parte da população dos Estados Unidos e, consequentemente, o maior número de votantes, né? E eu digo isso porque, na realidade, o que realmente incomodava muito e deixava as pessoas incrivelmente insatisfeitas com o governo Biden não era os seus discursos, as suas políticas ligadas, por exemplo, ao investimento na área de energia verde, transição energética, algo do estilo, mas era sem dúvida nenhuma inflação, né? A gente não pode esquecer que nos últimos 3, 4 anos, né, a inflação nos Estados Unidos aumentou mais de 20%. E é importante, quando se pensa nesse grupo específico, né, de trabalhadores, é importante lembrar que são trabalhadores que trabalham por salários muito baixos, né? O salário mínimo nos Estados Unidos, 7,25, que é o mesmo salário mínimo da Pensilvânia, né? Ele está congelado desde 2009, quando foi o último aumento. Então, esse aumento de 20 e tantos % na inflação é algo que penaliza muito esses trabalhadores, principalmente porque o preço dos combustíveis aumenta exponencialmente. Consequentemente, eles dependem do carro para ir buscar trabalho, principalmente depois da crise, né, de 2008, e com a grande recessão até de 2009, 2010, houve uma espécie de eliminação de pequenos negócios nessas regiões, nessas pequenas cidades, obrigando e forçando os trabalhadores a se deslocarem para mais longe, né, das suas comunidades para poder encontrar emprego. Então, o que de fato manietou o Partido Democrata, me parece que foi essa combinação entre, de um lado, o aumento da inflação e, por outro lado, eu vou retomar isso daqui a pouco, né, a inflação dos aluguéis nos grandes centros urbanos americanos, que também atinge muito duramente trabalhadores jovens, não dessas pequenas cidades, mas os grandes centros urbanos, né? Então, essa combinação é que manietou e, na minha opinião, foi o grande responsável pela eleição, pela derrota, melhor dizendo, do Partido Democrata. Agora, por que o Partido Republicano venceu, né? O Partido Republicano vence, na minha opinião, porque o seu grande líder, a sua grande liderança, soube realizar uma operação que foi uma operação de apresentar uma mensagem muito clara, que era uma mensagem de proteção da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Ele o fez a partir de duas
vamos dizer assim, da promessa de construção de 2 muros. O muro físico, evitando, né, que os imigrantes entrassem no país, os imigrantes ilegais entrassem no país, inundassem o mercado de trabalho, fizessem concorrência com os trabalhadores americanos, que vamos dizer assim, uma bobagem. A gente sabe muito bem disso. Os órgãos oficiais nos Estados Unidos dão conta de que existem pelo menos em torno de 12 milhões de trabalhadores indocumentados nos Estados Unidos, que é uma pequena fração da classe trabalhadora, não é suficiente para fazer competição com os trabalhadores americanos, enfim. Geralmente são aqueles trabalhadores que estão nas condições mais precárias, enfim, nas indústrias que dependem de mão de obra intensiva, no setor da construção civil, o pessoal das fazendas também, como eu tive a oportunidade de observar, enfim. Então, a gente sabe que não tem muito sentido, mas a construção do muro é uma imagem forte que ele já tinha utilizado antes, né, em 2016. E a construção do muro tarifário, ou seja, a tentativa de barrar os produtos chineses baratos, a competição com a China e assim sucessivamente, né? E essa mensagem, que é uma mensagem claramente protetiva, né, ela conseguiu se enraizar e conseguiu, do ponto de vista eleitoral, incorporar uma massa de trabalhadores que tradicionalmente votariam no Partido Democrata. E esse ponto me parece muito importante enfatizar. Quando saiu o resultado, né, da eleição e o Trump foi eleito, enfim, foi declarado eleito, né, eu fiquei com aquela sensação de que novamente a culpa, né, entre aspas, para a vitória do Trump e para a crise da democracia no mundo seria de novo acreditada a classe trabalhadora branca americana que eu estudei, tive a oportunidade de conviver durante algum tempo, né? E isso me deixa muito irritado, enfim, porque não é esse o caso, né? Mas logo quando começaram a sair os dados e as informações mais qualificadas, eu percebi que não, que a rigor os trabalhadores brancos eles votaram em proporção equivalente ou muito semelhante ao que haviam votado antes, inclusive na eleição que derrotou o Trump, onde Biden derrota o Trump em 2020. E essa proporção era menor do que havia se verificado em 2016. Então, na região, estava no condado de Blair, enfim, eu fui dar uma olhada nos dados e percebi que a proporção foi 73%, que é a mesma proporção de 2020, não se alterou, e que é menor do que em 2016, quando eles votaram 76% no Trump. Então, assim, a culpa não foi exatamente dos trabalhadores brancos, né? E você observando os dados mais qualificados, você percebe que, na realidade, o Partido Republicano e o Trump, com a sua mensagem protetiva, ele incorporou, de fato, trabalhadores racializados, moradores dos grandes centros urbanos, né? E isso foi vamos dizer assim, foi uma mudança significativa que assegurou a sua vitória, pelo menos do meu ponto de vista, a perspectiva de muitos analistas, né? Enfim, e por quê? Porque tradicionalmente o Partido Democrata conta com esses grupos de trabalhadores como sendo cativos, né? Como sendo seu público cativo, né? E essa mudança ela se dá também de uma forma muito interessante e importante destacar, são jovens trabalhadores racializados masculinos, homens, né? E isso tem uma conexão com aquilo que se observa em campo, quando, por exemplo, você percebe que a crise da degradação, da deterioração, da desindustrialização, enfim, dos empregos nos Estados Unidos, tem muito desse componente, né, de que o deslocamento vai na direção do setor de serviço, onde os empregos são mais femininos. E os empregos masculinos que são mais concentrados na indústria são os mais penalizados, né, por essa dinâmica de mudança estrutural aí, de mercado de trabalho, de reconfiguração de empresas e assim por diante, o que tende a desvalorizar o trabalho masculino, né? E combinado com a questão da crise, da inflação dos aluguéis, né, que também penaliza muito os setores mais jovens, que, enfim, não tiveram condição de economizar para comprar uma casa própria, algo do estilo, né, não tiveram essa oportunidade ainda. Isso aí, em alguma medida,
na minha opinião, ajuda a entender o apelo, né, desse discurso protetivo endereçado fundamentalmente a esses trabalhadores jovens masculinos, né? Ou seja, o Trump é reconhecidamente uma pessoa misógina, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Mas essa masculinidade tóxica, né, aparentemente tem um elemento, tem um apelo. Ou teve um apelo atraindo esses setores, esses grupos, né? Pois bem, então, nesse sentido, o que a gente teria é um pouco essa combinação, porque o Partido Democrata perde, porque o Partido Republicano ganha, né? Quais são, de fato, as questões que ligam, né, ou que mostram como essa vitória é representativa das causas, né, de o porquê estarmos vivendo esse período aí de interregno, enfim, longo, e que apresenta tantos desafios, né, para as instituições democráticas, né? Bom, eu diria em primeiro lugar que isso tem, evidentemente, como o André fez referência, né, tem muito a ver com o processo de crise do neoliberalismo que se inicia em 2008, né, fundamentalmente com a crise da globalização neoliberal. E esse processo de crise de globalização neoliberal que combinou, né, grosso modo falando, a grande recessão e seus desdobramentos em termos de aumento do desemprego e subemprego em escala global, mas também que demonstra ou que inicia ou inaugura um período, né, de reformas trabalhistas mundo afora, que atacaram o polo protetivo do trabalho, rebaixando, por assim dizer, né, as condições da classe trabalhadora em escala nacional, enfim. Isso tudo acaba, de alguma maneira, comprometendo, por assim dizer, essas condições de reprodução da classe trabalhadora e aprofunda as tendências à precarização do trabalho. E isso, como nós sabemos, a partir de meados dos anos 2010, né, isso encontra essa mudança tecnológica muito profunda, com a questão da inteligência artificial, enfim, com a questão do surgimento dessas plataformas, o trabalho plataformizado e assim sucessivamente, né? Mas um outro elemento que me parece entrelaçado a essa questão da crise da globalização neoliberal foi o grande ciclo, né, de rebeliões mundiais, né, que a gente identifica a partir de 2011 até 2015, né? Foi um ciclo em escala global, com características muito identificadas. Eu tentei analisar isso num livro que eu publiquei em 2017, mas enfim, com características muito identificadas ao protagonismo desses jovens trabalhadores em condições precárias de trabalho, de vida e assim sucessivamente, e ao mesmo tempo um ciclo reformista, ou seja, que buscava propriamente assegurar direitos, conquistas, ampliar certos benefícios, enfim, em especial ligados interpelando governos, né, em especial ligados aos direitos da cidadania, né? No entanto, esse ciclo ele acaba em 2015 com uma grande frustração, possivelmente o caso mais emblemático seja o caso grego, mas enfim, a gente pode falar sobre muitos outros, uma grande frustração que tem a ver basicamente com isso, que se verifica mundo afora, ou seja, políticas austericidas que foram sendo adotadas por governos para fazer frente ao problema da crise da globalização neoliberal, enfim, e o excesso de endividamento público, que por sua vez foi necessário para tirar as economias da recessão, e aí os cortes de gastos nas áreas sociais e coisas do estilo, o que acabou revelando para essa massa surgente que as suas demandas reformistas e democráticas elas não eram suficientemente fortes, né, para alterar o rumo da política desses governos nacionais. A eleição do Trump em 2016 foi um grande divisor de águas, nós sabemos muito bem disso, pelo fato de que a partir de então, né, claro que isso vinha de antes, mas a partir de então você tem aí um avanço exponencial de projetos autoritários no mundo afora, enfim, em larga medida também estimulados, evidentemente, pela vitória do próprio Trump, né? Então, a crise da globalização tem percebida
dessa perspectiva, ou seja, por um lado precarização, por outro lado um ciclo de protestos global que foi efetivamente frustrado, né, tem a ver exatamente com isso, ou seja, com as condições sobre as quais a crise democrática ela avança, ela se move, ela se movimenta, né? Então, a partir desse esquemático diagnóstico, né, é possível pensar na ascensão.
americanos e coisa do estilo. E o Partido Democrata também pode dizer muito convenientemente que ele está enfrentando o avanço do autoritarismo, do fascismo, do irracionalismo. E quando você conversa com esses trabalhadores, você percebe nitidamente que eles têm razões muito claras, muito compreensíveis, né, de o porquê fazer suas escolhas políticas e também de o porquê não votarem, em sua maioria não votarem, né? Enfim. E assim, só para fechar, uma única palavrinha, quer dizer, são comunidades que estão manietadas há pelo menos 20 anos, né, por essa combinação entre crise ligada ao subemprego, à deterioração das condições de trabalho, salariais, jornadas extensas, o fechamento muito motivado pela crise de 2008, o fechamento dos pequenos negócios, vamos dizer assim, a necessidade de se deslocar para outras regiões, à procura de trabalho e coisa do estilo, a crise sanitária, ligada fundamentalmente a uma epidemia de opioides que já se estabeleceu há mais de 25 anos nessas pequenas cidades, né? E que também atinge duramente as famílias, enfim, desestrutura os seus laços de solidariedade e assim por diante. Mais recentemente, a crise de Covid também foi muito prejudicial do ponto de vista do tipo de trabalho que essas pessoas têm, efetivamente. São trabalhadores braçais, trabalham na construção civil, trabalham em serviços, restaurantes, bares, hotéis, enfim, trabalham em reforma de telhados, trabalham em obras públicas, e tudo isso foi paralisado por conta da pandemia de Covid. Então, esse processo de crise socio-reprodutiva que se estabeleceu há bastante tempo nessas cidades é que gera, na minha opinião, esse afastamento e o abandono, evidentemente, dos dois partidos em relação às suas necessidades, é que gera esse afastamento, o afastamento desses trabalhadores em relação, por exemplo, à participação política e que nem de longe nos permite pensar num grupo, numa classe especialmente mobilizada politicamente por ódio racial ou algo do estilo, né? Então, enfim, é um pouco esse o recado que eu queria dar, e obviamente que o governo Trump não vai, através dessas políticas incoerentes, inconsistentes, econômicas, como, por exemplo, a sobretaxação de um lado, vamos dizer assim, a deportação de milhões de trabalhadores indocumentados ou algo do estilo. Isso aí só vai gerar mais inflação e não vai, evidentemente, atender aos interesses dessa classe trabalhadora, o que, por outro lado, também nos permite antever vamos dizer assim, uma continuidade, uma reprodução dessa crise no futuro, pelo menos previsível. Enfim, é isso que eu queria apresentar como minhas observações iniciais. Desculpa se eu passei do tempo. Queria explicar para vocês que o professor Rui está na África do Sul, né, e está falando de lá, e está falando a respeito de uma pesquisa que ele fez anteriormente, como ele explicou, nos Estados Unidos, né, num outro momento que ele ficou lá bastante tempo fazendo essa pesquisa. Eu acho que a gente poderia abrir para algumas questões. Tem algum papelzinho? Não? Se o André quiser comentar, ou o professor? Depois tem uma rodada. Isso, depois tem a rodada final. Eu acho que eu poderia fazer uma primeira provocação, que diz respeito um pouco ao que está acontecendo, sobretudo no Brasil, porque quando a gente pega a crise econômica, a crise da democracia, né, essas duas coisas, como você aponta, André, entrelaçadas, mas bastante mediadas, é preciso notar que durante o terceiro governo Lula, as condições econômicas melhoraram, né? E que as condições de emprego melhoraram. E que ainda assim, enfim, a gente tem uma formalização do emprego, a gente tem uma diminuição flagrante dessa diminuição, vamos dizer, de crise socioprodutiva, e, no entanto, a aprovação do governo Lula cai, né? E cai exatamente em setores que estão vivendo essa melhora econômica. Enfim, então
esse parece ser um dos grandes, eu acho, um dos grandes desafios de compreensão, né? Já que não dá para tributar simplesmente a dimensão evangélica, por exemplo, ou a dimensão plataformizada. Há alguma coisa aí, acho que você já avançou um pouco nessas dimensões, e o Rui também, quando ele pensa um pouco essa mesma situação complicadíssima no interior dos Estados Unidos. Há uma outra questão aqui, Frederico, Faculdade de Direito da USP, desculpa. A questão é: quais as implicações para o processo político, bem como para as instituições, no surgimento de um fenômeno como Pablo Marçal enquanto infoproduto? Então, eu acho que as questões são muito amplas, tanto uma quanto a outra. Só para dizer uma palavra muito breve, eu acho que tem alguma coisa semelhante, de fato, no caso norte-americano e brasileiro, mas a gente precisa depois estudar muito, com muito cuidado, cada um dos quadros que são muito distintos, né? Mas é o fato de que, tanto lá quanto aqui, o emprego aumentou. O que faz pensar, e daí teria que ouvir um pouco mais o Rui também sobre isso, que talvez o emprego tenha perdido, ou o emprego em si tenha perdido a centralidade que ele tinha algum tempo atrás. Isso é muito difícil nós vamos ter que pensar muito sobre isso, mas talvez tenha alguma coisa a ver com o fato você tem ocupações que não são propriamente emprego, você tem trabalho, mas ele é um trabalho precarizado e, portanto, uma condição muito ruim, que não representa a mudança que antes representava. Pode ser, né? De todo modo, nós teríamos que pensar. Em relação ao Marçal, eu acho que não consegui, durante toda a campanha, deixar de observar como ele parecia se comunicar com o público de uma forma justamente que não passa pelos componentes racionais. Porque, digamos, o Marçal, qual o programa do Marçal? Os teleféricos? Não tem importância, não é? Parece que não é isso que está em pauta, né? Fazer teleféricos em São Paulo parece uma coisa fora de lugar. No entanto, ele parece que está falando com outras coisas, né? Então nós precisaríamos talvez procurar essas outras coisas, o que está sendo ativado aí. Mas eu não queria me estender muito, porque eu acho que a jornada foi muito longa e a gente podia ir, talvez, claro, depois de ouvir o Rui, talvez a gente pudesse ir direto para a rodada final, porque acho que está todo mundo já... 12 horas de trabalho. A classe trabalhadora vai abandonar os seus postos. Rui, por favor. Eu vou um pouco tentar, talvez, complementar aquilo que o André já disse, quer dizer, a questão do emprego, evidentemente, é importante, mas é preciso, em primeiro lugar, se perguntar que tipo de emprego, né? Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, há um aumento significativo. Nos Estados Unidos é algo impressionante, quer dizer, a retomada americana, né, comparativamente a outros países pós-pandemia, né, em especial a Europa, enfim, é muito mais vigorosa, e isso se repercute na questão do emprego, né? O problema é que, em geral, o perfil, né, desse emprego é um perfil de emprego desprotegido, de jornadas longas, muitos deles, como eles costumam chamar lá, under the table, né, ou seja, na informalidade, sem nenhum tipo de organização sindical por trás. Os sindicatos continuam, apesar de todo o esforço que o movimento sindical americano fez em se reformar e se auto-reformar nos últimos 30 anos, aliás, desde os anos 80, desde o colapso que o sindicalismo atravessa com a pós-greve pátio, o governo Reagan, etc., o que você verifica é que a tendência global de declínio, né, do sindicato nos Estados Unidos, ela ainda se mantém a despeito de ter havido algum tipo de recuperação nos últimos 2, 3 anos, em especial motivado
exatamente pelo aumento do número de empregos à disposição, né? Enfim, do estoque de empregos disponível. Então, assim, é importante verificar isso, ou seja, quando você conversa com esses trabalhadores, você percebe nitidamente que o emprego não é um emprego que os satisfaça, né? Eu entrevistei um casal de trabalhadores, ele estava desempregado momentaneamente, estava parado, porque tinha saído de uma indústria, e ela trabalhava em restaurante, ela tinha que se deslocar, eles tinham um casal de filhos, enfim, pequenos, ele que cuidava da casa, ele que cuidava dos filhos, e assim por diante, e ela tinha vamos dizer assim, podia contar apenas com a renda do seu trabalho, né? Que era uma renda de trabalho de atendente em restaurante, quer dizer, que é muito pequena. Enfim, então é o tipo do emprego que não satisfaz ninguém, não satisfaz a família, deixa a esposa, enfim, a trabalhadora extenuada e ao mesmo tempo não tem prestígio social, enfim, retira. Né? Eu entrevistei uma trabalhadora que tinha 2 empregos de faxina na universidade e de estoquista no Walmart no final de semana. Né? Ela tinha 2 empregos. E ela trabalhava todos os dias da vida dela, com exceção de um período, um intervalo de 2 semanas no final do ano. Então, assim, é o tipo de emprego que não gera renda, enfim, não deixa as pessoas satisfeitas, ao contrário. Né? E é um pouco aquilo que a gente tem também no Brasil, mesmo com o emprego informal. Né? A gente sabe pelos dados oficiais que a forma de contratação prioritária no mercado informal brasileiro hoje é o trabalho intermitente, o que prejudica muito a renda, enfim. Então isso tudo é muito ruim, né? Então esse tipo de emprego não é um emprego que deixa as pessoas satisfeitas, né? E essa talvez seja a minha resposta. Em relação à questão do Pablo Marçal, quer dizer, muito esquematicamente, é um fenômeno novo, a gente tem que acompanhar, evidentemente está relacionado com essas novas mídias digitais, e a gente sabe bastante bem a respeito disso, mas ele conseguiu se conectar com o público evangélico, né? Talvez ele próprio, por questão, vamos dizer assim, ele quando trabalhava, ele começa como trabalhador no telemarketing e dá um grande salto na sua carreira, né? Quando passa a ser assessor de um golpe de um pastor, né, lá em Goiás, né? E a partir de então ele entra nessa onda aí de evangelismo, coisa do estilo. Ele conseguiu se conectar com o público evangélico, né? Então não é aleatório, evidentemente, que as suas votações mais expressivas tenham sido em áreas muito periféricas, né? Em especial na zona sul de São Paulo, enfim, onde você tem uma presença bastante marcante de comunidades evangélicas, né? Então assim, a gente tem que ficar atento, tem que observar e tem que saber o que esses setores evangélicos percebem, né? Num fenômeno, num político como esse, né, e explicaria esse fenômeno, né, mas a gente precisa realmente pesquisar mais. Bom, então eu gostaria muito de agradecer as 2 falas e gostaria muito, em nome do Senedic, de agradecer a organização do evento, né, de poder estar aqui e acompanhar esse evento tão interessante. Muito obrigada, a gente encerra então por aqui esse painel.